Sabe, existe um lugar dentro da nossa mente onde o silêncio deveria reinar, mas para muita gente esse espaço foi invadido. Invadido por um ruído constante que não para. Essa é a história de uma jornada de 7 dias para redescobrir essa quietude, para limpar o que pesa e reencontrar a paz que, na verdade, já existe lá dentro. É uma voz que acaba se tornando familiar, né? Aquele murmúrio que nunca cessa. São as preocupações com o futuro, o peso da autocrítica, o bombardeio de notícias e, claro, a sombra das comparações que a gente vê nas redes sociais. É como ter um rádio ligado, dia e noite, tocando uma música que a gente não escolheu ouvir. E aí, a pergunta meio que surge sozinha. Será que a nossa própria mente, a fonte da nossa criatividade e dos nossos sonhos, pode se transformar num campo de batalha? Um lugar onde se luta contra os próprios pensamentos, numa guerra de desgaste que deixa o corpo e a alma exaustos. Pensa assim, esses pensamentos são como ervas daninhas num jardim. Elas crescem em silêncio, vão se espalhando e quando a gente percebe já estão ali, sufocando as flores, roubando a luz, a água, a energia vital. Elas simplesmente impedem que a vida que a gente realmente deseja possa florescer. Então, o primeiro passo para encontrar o silêncio é entender a natureza desse barulho todo. A gente está falando de um ruído mental constante. É uma poluição que vai se acumulando sem que a gente nem se dê conta. O nosso cérebro, essa máquina incrível, ele é um receptor. A cada segundo, ele é bombardeado por informações, por estímulos, de todo lado. Notícias, redes sociais, conversas. E o problema é que muito desse conteúdo é negativo. E ele vai se acumulando, sabe? Como poeira nos cantos da consciência. E quando essa sujeira mental não é filtrada, as consequências começam a aparecer. É aquela ansiedade que aperta o peito, o estresse que deixa os ombros duros, as noites em claro, uma tristeza que a gente nem sabe de onde vem e, no fim das contas, o corpo começa a sentir o peso de uma mente contaminada. Mas existe um caminho de volta, sim, existe. Uma jornada bem estruturada para limpar esse terreno, sabe? E plantar sementes novas. Uma jornada de 7 dias, em direção à clareza. O programa em si é simples, mas o efeito dele é bem profundo, é um passo por dia. A jornada começa com a observação. Depois, a gente se desconecta do excesso. Aí vem a prática da gratidão, a reconexão com a natureza, a liberação daquilo que está preso, o retorno ao corpo e, por fim, o encontro com o silêncio. No primeiro dia, a tarefa é só observar. Sem julgamento, sem brigar com os pensamentos, é sentar por um momento e ver os pensamentos passando, como se fossem nuvens no céu. Eles vêm, ficam um pouco e vão embora. A gente não é a nuvem, a gente é o céu. No segundo dia, a gente fecha um pouco as comportas. O fluxo de informação negativa, ele é drasticamente reduzido. Menos tela, menos notícia. A ideia é criar um espaço para a mente poder respirar, sabe? Livre desse bombardeio de fora. O terceiro dia é para mudar o foco. Em vez de ficar procurando o que falta, a gente busca o que já existe. Listar umas 3 a 5 coisas pelas quais se sente gratidão, isso começa a reconfigurar o cérebro, a ensinar ele a enxergar o que é bom. No quarto dia, a gente volta para casa, para a natureza. Pode ser um parque, um jardim. O contato com o verde, com o ar livre, tem um poder de cura que acalma o sistema nervoso e clareia a mente que é impressionante. O quinto dia é de liberação. Papel e caneta na mão e a gente despeja tudo. As preocupações, os medos, as angústias, sem filtro, sem censura. E depois vem o ato simbólico, descartar o papel. Liberar esse peso junto com ele. No sexto dia, a jornada é para dentro do corpo. Pode ser com movimentos suaves ou só com a respiração profunda. A gente ancora a mente no presente. O corpo vira o nosso elo com o aqui e agora. Um refúgio seguro contra a tempestade de pensamentos. E no sétimo dia, a gente simplesmente é dedicar um tempo para o silêncio absoluto. Sem música, sem tela, sem nenhuma distração. Apenas respirar e sentir a paz que foi conquistada, o espaço que foi criado. Pode parecer só uma série de atos simples, né? Mas o que está acontecendo, na verdade, é um poderoso processo de reprogramação. É a ciência da mudança em ação, de verdade. E o segredo por trás disso tem nome: neuroplasticidade. Essa capacidade incrível que o nosso cérebro tem de se reorganizar.
Olha, essa é talvez uma das descobertas mais cheias de esperança da ciência, porque ela diz que a gente não está preso para sempre a velhos padrões. É totalmente possível construir estradas neurais novas. Cada um desses exercícios que a gente faz dia após dia fortalece as conexões neurais ligadas à calma, ao foco, à gratidão. E com a consistência, com a prática, esses novos caminhos se tornam as rotas principais do cérebro. E aí, a paz mental vira um estado mais natural, mais acessível. E o resultado, a gente sente na pele. É tangível. Os níveis de estresse, de ansiedade, eles diminuem. A capacidade de se concentrar aumenta. Aquela sensação de bem-estar fica mais presente, mais duradoura. A mudança não é só uma impressão, ela pode ser medida. E para ir ainda mais fundo nisso, dá para cuidar do ecossistema todo. Um espaço físico organizado ajuda a ter uma mente organizada. Alimentos que nutrem o cérebro, um sono que realmente descansa, tudo isso é o alicerce onde a paz mental é construída. No final dessa jornada, a gente não encontra um destino, um ponto final. O que a gente encontra é um novo começo. O caminho para a paz não é uma linha de chegada, mas sim uma nova forma de caminhar pela vida. Quem já trilhou esse caminho relata uma verdadeira transformação, uma melhora muito grande na ansiedade, uma clareza de foco que parecia perdida e, acima de tudo, uma melhora profunda na qualidade de vida, porque a paz que a gente cultiva dentro reverbera para fora. Mas olha, é fundamental ter uma coisa bem clara. Este programa é uma ferramenta poderosa sim, mas para o bem-estar. É um complemento. Ele não substitui de forma alguma o tratamento clínico para condições como ansiedade ou depressão. A ajuda de um profissional de saúde mental é e sempre será insubstituível. E agora, a jornada está aí, apresentada. Com o mapa em mãos, a questão final não é sobre o destino, é sobre a partida. O que impede de dar o primeiro passo em direção a essa paz interior que já existe aí dentro por direito. A decisão, ela é o começo de tudo. O conhecimento é a base para uma vida saudável. Se esta informação foi valiosa, sua inscrição nos permite continuar este trabalho. Ative as notificações para não perder o próximo capítulo. A informação é o primeiro passo. A ação é a sua responsabilidade. Até a próxima.